Agora, de fato, todo mundo falando, né, principalmente a mídia, afirmando que o Franklin Carvalho ia ser demitido após o jogo contra o Vitória. Eu não sei aí pra vocês, mas pra mim... já se passou algumas horas que o jogo acabou. O jogo acabou, porém, ainda não vi nada de Franklin Carvalho sendo mandado embora. E não acredito nessa possibilidade, tá? Pode ser que eu até me surpreenda, mas eu não acredito que o Frank vá embora. Eu e o SA Glorioso não acredito nisso. Tá chegando muita gente, tem aparelho conectado, mas o principal é deixar o like. É claro que a tua presença aqui também é muito importante, mas se você não esquecer de deixar o like já no início, o YouTube vai entregando o nosso conteúdo para mais amigos botafoguenses. Então eu conto com vocês. Vê aí se você deixou o like ou não, não custa nada, é de graça e você dá uma força enorme aqui pra gente e pro nosso conteúdo, tá bom? Brasil! Dá a sua opinião aí, que você acha que o Botafogo vai melhorar ou se não vai melhorar, se agora as coisas realmente vai desandar, né? Se vai desandar porque uma derrota vexatória daquela que o Botafogo teve e agora uma derrota que, na minha opinião, se fosse pra falar de boa, né? A gente já tava sabendo aí, a grande parte do torcedor botafoguense já sabia que seria difícil jogar contra o Vitória na casa deles, né? Jogar contra o Vitória em casa é um jogo complicado, é um jogo super complicado. Porém, o Botafogo levou um gol ali, gol de bola parada, foi de pênalti. Não é, hoje, o jogo de hoje, não é nada daquilo que a gente vai falar assim, nossa, é o fim do mundo, Botafogo. Eu acho que não, tá? Eu acho que hoje o jogo foi ruim, a gente tá chateado. Botafogo jogou mal hoje, como jogou péssimo na quinta-feira, mas hoje, se o Botafogo tivesse feito um bom jogo lá contra o Cienciano, os efeitos colaterais seriam diferentes, né? Os efeitos colaterais seriam diferentes, a pressão da torcida seria diferente, o sentimento do torcedor seria diferente também. Porque eu vou te falar, se eu falar pra vocês que eu acreditava na vitória do Botafogo hoje contra o Vitória, cara, eu tinha esperança. Esperança não quer dizer que você acredita, tá? Mas eu não acreditava não. Porque eu sei que jogar lá é muito difícil. Não só pro Botafogo. É difícil para outros clubes também. Então, de boa, né? Se o Botafogo não tivesse feito aquele papelão todo contra o Cienciano, hoje eu acho que o Botafogo ia sair de boa, tá? Acho que o Botafogo ia sair de boa, mas infelizmente o Botafogo vai pagar um preço, né? Um preço. E a preocupação maior também, galera, como é que deve estar o psicológico dos jogadores, né? Hoje o Júnior Santos, ele foi o único que trouxe ali na coletiva, né? Na coletiva ele deu uma entrevista e uma entrevista, na minha opinião, o Botafogo, ele acaba ficando numa situação de menos crédito, né? Menos crédito quando ele começa, né, a colocar muito erro na arbitragem. Teve erro da arbitragem? Teve. A gente vai discutir sobre isso. Na minha opinião, teve erro da arbitragem, sim. Mas o erro da arbitragem que levou à derrota do Botafogo, tá aí, o Júnior Santos falou e é uma vergonha, né? Tá muito envergonhado pelo torcedor botafoguense. E é motivo de vergonha mesmo, porque é a história. E hoje mostrou a fragilidade, né, que o Botafogo tem de conseguir fazer gol. E a nossa esperança é que o Botafogo faça 7 gols, 6 gols no próximo jogo. E aí, esse time é capaz de fazer isso? A pergunta que não quer parar de bater no nosso cérebro é isso. Esse time é capaz? Vamos ver, né? Um jogo que foi abaixo do que a gente esperava, tá? Por ambas partes, na minha opinião, tanto do Vitória quanto do Botafogo, um jogo, na minha opinião, ruim, tá? Ruim. E o Botafogo, mais uma vez, jogou muito mal. Todos, na minha opinião, cara, tá ruim pra me separar um jogador e eu falar assim, não, esse jogou bem. Pra mim, todos os jogadores do Botafogo muito apáticos, sem sangue, sem vontade, entendeu? O treinador sem visão de jogo. É loucura. É loucura, meu. O Arleson, galera, inseguro, tá? Inseguro, falhou algumas vezes, como no gol anulado, bom? Então, o Arleson ficou aí com essas avaliação, né? Muito inseguro, falhou algumas vezes, também o cara levou, o Arleson já tá somando uma quantidade de muitos gols, né? Tomado, muitos gols, já tem o quê? 8 gols, já é vazado, 8 gols, 2 no Brasileirão, se eu não me engano, se eu tiver errado alguém me conserta aí, e
6 na Sul-Americana. Nota 4,5 o Arlisson, tá? O Vitinho tirou um gol em cima da linha e foi bem na defesa, mal no ataque. Aquela bola que o Vitinho tirou em cima da linha, meu amigo, realmente uma daquelas, né, que mexeu com o torcedor botafoguense. Eu pensei que ele não ia conseguir tirar aquela bola, mas ele tirou. O Vitinho, mas sempre, né, na minha opinião, é difícil eu chegar a falar aqui que o Vitinho foi bem no ataque, cara. Eu já ouvi eu falar muitas vezes que o Vitinho foi bem na defesa, mas no ataque é difícil a gente falar que o Vitinho foi bem. Nota 5,5, né, pro Vitinho. Ferrarese, Ferrarese. O que aconteceu com o Ferrarese, gente? Hein? O que aconteceu com o Ferrarese? O que aconteceu ou o que está acontecendo com o Ferrarese? Saiu mais uma vez, tá? Mais uma vez, assim como fez lá em Cusco, da posição para dar bote, deixa espaço. O Ferrarese, ele não tem força e velocidade quando ele abandona a área. E o Ferrarese, ele deixa o Botafogo em situações complicadas. O que está acontecendo com o Ferrarese? O que está acontecendo? Né? O Ferrarese, a gente estava elogiando o Ferrarese aí, não tem um mês atrás, a atuação, e aí o Ferrarese está caindo completamente de produção. O Ferrarese está caindo, sai da posição para dar bote e deixa muito espaço. Mais uma vez, né? Hoje no lance lá do pênalti, pelo amor de Deus. Vai de nota 4, e uma boa nota, tá? Uma boa nota pelo que fez. Lucas Mozon, segundo quem avaliou, disse que a atuação ok em sua estreia, com algumas firmezas e segurança. Eu vi pelo menos 3 passes do Lucas Mozon errado e gerou perigo de gol. É que o Vitória tava ruim também, mas Lucas Mozon, na minha opinião, a primeira impressão não foi positiva pra mim não, tá? Não foi positiva a primeira impressão desse atleta não. Vamos ver, primeira vez estreando, vamos ver se ele consegue aí trazer um pouco de esperança pra zaga, mas hoje não deu pra mim chegar e falar assim, caraca, é um zagueiraço. Não, pra mim ele mostrou muita falha, não sei se ele tava nervoso pela estreia, mas deu toque ali na defesa, toques que zagueiro não deve fazer. Zagueiro ou dá chutão pra cima, lá pra frente, chuta pra fora, mas tocar a bola no pé do adversário, olha aí, zagueirão. Não, deram nota 5 pra ele, mas pra mim, Lucas Mozon merece nota 3, tá bom? Quem discordar, discorda aí no chat, tá tudo bem. Alex Telles, mediano, não conseguiu atacar e defendeu de forma razoável. E deu-lhe um chute feio que só, né? Deu um chute feio que só, cara. Como que os caras caem de produção tão rápido? Como que esses caras caem de produção tão rápido? Jogador do Botafogo, meu amigo, é complicado pra gente trazer uma continuidade, né? Rapaz, parece que quando a coisa acontece de mal, desaba tudo. O Botafogo não tem aquele limite ali, ó. Não, passamos mal na quinta, mas no domingo vamos passar de novo. Que isso? Parece que não tem um limite, né? Não tem um limite ali, não, ó. Fecha a portinha, galera, e agora vamos pensar pra cima. Esse jogo, e eu, inclusive, eu tava ouvindo a narração da Premier. Sabe o que que o narrador falou? Vocês concordam com ele, vocês deixam aí notado aí que eu vou ler já já. O narrador falou o seguinte, e ele falou que tava acontecendo o jogo aqui, ó, do Flamengo contra o Mirassol, né? Foi Flamengo 5, Mirassol 1, lá na casa do Mirassol. O narrador falou que esse jogo do Vitória poderia estar nesse valor também. E o Vitória poderia estar ganhando o Botafogo de 5-1. Cara, tá tudo bem, né? Eu acho que, por exemplo, o time jogou mal? Jogou. Mas nesse sentido mesmo? Era pra esse sentido mesmo? Você pode até falar aí que era, mas eu não concordo não, tá? Eu não concordo que seria como se tivesse igual lá no jogo do Flamengo contra o Mirassol. Eu não concordo não. Mas ele falou, ele teve a ousadia e a cara de pau de dizer isso. Então, Alex Telles dando aquele chutão que não tem resultado nenhum, recebeu nota 5. O Guinho, né? O Guinho, gente. O Guinho, deixa eu falar. Agora vai ficar chateadinho comigo alguns, tá? Agora vão ficar, pô, pega leve. Horroroso. O Guinho, horroroso, tá bom? Se vai melhorar ou não, não sei. Se vai melhorar ou não, não sei. Quando jogou bem, a gente elogiou, mas tá na hora, né, de entender aonde que tá. Já tá na hora de entender que tá jogando pelo Botafogo. Tá na hora de entender a responsabilidade que tem, tá? Tá na hora de entender. Evitar ficar nervoso e jogar o futebol dele. Levou cartão amarelo, fez pênalti e ainda poderia ser expulso, tá? Levou cartão amarelo rápido, muito rápido na partida, e eu achei que o árbitro ia expulsar ele, tá? Porque a mão dele, se foi intencional ou não, a gente não consegue ver somente porque a câmera tá filmando, né? Mas foi uma boa mãozada de 5 dedos na cara do jogador do Vitória. Levou um cartão amarelo, fez pênalti, bagunçou tudo, horroroso.
horroroso, horroroso. Deram nota 3 porque é cria da base. Pra mim, é nota 1 pro Guinho, tá? Nota 1 pro Guinho. E precisamos contratar, tá? Principalmente pra posição do Guinho. Não dá pra deixar a responsabilidade que o Botafogo tem, o tamanho do Botafogo em cima aí só do jogador, o Guinho, tá bom? E eu acho que não vai contratar mais ninguém. Essa é a grande realidade também. Christian Medina, alguma lucidez, mas pouca efetividade. Não deu consistência no jogo de hoje. Nota 4.5. Danilo, 5.0. Por que 5.0 pro Danilo? Começou mal, estava melhorando, levou um pisão forte no tornozelo. Pra mim, cara, depois da Copa do Mundo, pra mim, o Danilo não fez um jogo bom pelo Botafogo. Ah, aqueles que vai dizer, né? Pô, o cara tá insatisfeito no Botafogo. E aí, quando começa a ficar muita coisa assim, o jogador para de jogar bola de um dia pro outro, desaprende a jogar bola de um dia pro outro, é meio complicado, tá? Claro que tem, às vezes, a mão do treinador colocando o Danilo em posições que só o Franklin Carvalho enxerga, mas é assustador o futebol que o Danilo tá jogando depois da Copa do Mundo. Jogador de seleção brasileira jogando esse futebol que o Danilo tá apresentando. É feio, hein? É feio. Álvaro Montoro hoje também foi muito mal, perdeu bolas e pouco produziu, tá? Engolido pelo jogo físico. Muito mal mesmo. Matheus Martins, não é novidade, né? Teve bola pra abrir o placar, cavou mal um pênalti, virou o gol do adversário. Muito mal na tomada de decisão. Matheus Martins é esse jogador desde quando chegou no Botafogo. Se ele faz uma partida que você elogia, a próxima partida você pode ter a certeza que você vai criticar. Ele faz uma partida boa, a próxima partida, uma partida ruim. Foi um dos que fez a partida um pouco melhor contra o Cienciano. Não seria diferente ele fazer uma partida péssima hoje, recebendo uma nota 3.5. Arthur Cabral 4.0, uma cabeçada perigosa e só acabou expulso após o apito final. Os jogadores do Botafogo, eu acho que, sei lá, cara, acho que os jogadores do Botafogo tá precisando de ter mais contato com questão psicológica. Sei, não é psiquiatra, né? Não é psiquiatra, não precisa chegar ao ponto de um médico psiquiatra. Mas tem um outro médico aí que cuida, né? Fugiu o nome aqui do cara, do médico. Pode esses jogadores trocar um pouco de ideia, cara. Ou então estudar um pouquinho da regra, ou então ver em que time eles estão jogando. Porque jogo passado, Massal faz aquilo, é expulso. E hoje, depois do jogo, o Cabral é expulso. Cara, te falar, tudo que aconteceu, poderia acontecer qualquer coisa. O Botafogo tem que fazer uma forma de cobrar esses atletas. Cobrar essa falta de responsabilidade desses jogadores. Foi expulso por esse motivo, ó, esse mês aí, brother, tu ia ganhar milão, né? Ia ganhar milão. Porque teu salário é bom. Teu salário é bom. Só que teu salário é bom pra você jogar. Você tem que estar jogando e você não tá jogando. Então é o seguinte, vai ser descontado pelo cartão vermelho, ok? Tem que arrumar essa regra, cara. Não é possível. Não é possível que daqui a pouco todo jogo do Botafogo vai ter um jogador com cartão vermelho. Não é possível. É inacreditável. Você vê agora tá virando moda, né? Tá virando moda. Botafogo agora virou motivo pra final do jogo ter expulsão. Teve confusão. Talvez eu tenha até aqui um pedacinho do vídeo aqui pra mostrar pra vocês. A confusão. Teve confusão desnecessária, né? Confusão desnecessária. Mas teve. Aqui, ó. Cadê? Um pouquinho aqui pra vocês, ó. Teve confusão. Ó, o segurança ali, ó, sendo segurado. Pancadaria rolando. Final do jogo, gente. Final do jogo, pelo amor de Deus. Aí, expulsão pro Arthur Cabral, meu camarada. Entendeu? O cara botou a mão na boca ali pra falar com Jair Ventura, se eu não me engano. Foi expulso. E aí, ó. Eu falei no jogo passado que a arbitragem não perdoa o Botafogo. A arbitragem faz de tudo pra prejudicar o Botafogo em questão de cartões. E o jogador não é treinado pra isso? E aí, como é que funciona? Multa a CBF aí a falta de critério. Acompanha aí e também comenta. E se você gosta de conteúdo como esse, não esquece de também estar seguindo aqui o nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos acompanhar aqui o que o Júnior Santos está dizendo. Agora, eu queria saber da CBF o que é que acontece contra o Botafogo. Eu já tô cansado disso, pô. Todo jogo era pra expulsar o Danilo, sempre os erros é contra a gente. Os caras fazem falta, tô com a canela marcada aqui. Ninguém marca falta, toca no jogador dos caras. É falta, ô velho, respeito o que eu tô falando aqui. Pô, então... sempre contra o Botafogo isso, eu quebrei o tornozelo aqui no jogo da Copa do Brasil e não foi pênalti. Então sempre contra a gente, é isso aí. Vocês têm que entender que aqui tem pessoas que trabalhamos a semana toda duro para jogar
E sempre quando é contra a gente, existem esses erros bobos e passa despercebido. Amanhã ninguém fala nada, mas quando é contra o time, as outras equipes, né, que a gente sabe muito bem, e acontece um erro, é batido a semana toda. É por isso que quando a gente vai jogar os jogos, né, os nossos jogos, acontece sempre isso aí, esses erros que não pode acontecer na arbitragem brasileira, sempre contra o Botafogo, e ninguém fala nada, ninguém faz nada, fica por isso mesmo, isso é uma vergonha, pô. Então é isso aí, Júnior Santos revoltadíssimo com a arbitragem. Na minha opinião, se arriscou, tá? É bem capaz de acontecer aí daqui pra semana uma notícia que ele vai ter que ficar fora de alguns jogos, né? Porque aí vai ser julgado pelo que ele falou, é bem capaz, tá? Porque se eu não me engano, ontem, um jogador de algum clube, ele falou assim, ó, a gente não pode nem falar nada da arbitragem, porque senão a gente acaba sofrendo consequências.